se estendendo tanto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, nós vamos ter agora, vai nos ajudar hoje a refletir sobre o sacramento da confissão, o penitente do Padre Joanes, todos conhecem, pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Cuitegi e chanceler da diocese. Os padres ainda estão entrando, os diáconos. Aqui nós temos, Padre Joanes, os representantes das pastorais da forania, coordenadores de pastorais da forania. Nós também abrimos, alguns certamente ainda vão entrar, porque sempre o sábado é complicado em função da feira livre que acontece na região inteira. Em todas as paróquias da nossa forania hoje realizam feira livre. Mas eu tenho certeza que muita gente ainda vai entrar no decorrer da formação. Então a gente vai ficar com o Padre Joanes até as 9 horas, nessa formação. Depois a gente dá os avisos e conclui o nosso encontro. Desde já agradecer ao Padre Joanes pela gentileza de estar conosco hoje, conduzindo esse tempo tão importante e especial que é o tempo da Quaresma. Bom dia, Padre. Bom dia a todos os padres, todos os leigos aí presentes, e desejar esta manhã também um feliz Dia da Mulher, a todas as mulheres presentes também nessa formação, né? Que Deus derrame copiosas bênçãos e graças sobre vocês, a generosidade da vida de vocês ressoa, né, na nossa existência. Então, que Deus abençoe e que, a exemplo de Maria, vocês possam também cada vez mais se configurar no projeto de Deus e seguir os seus passos. De antemão, também agradeço ao convite do Padre Renato, que é o vigário forâneo da Forania de Lagoa Grande, pelo convite feito para poder partilhar um pouco do que é o sacramento da confissão, né? Sim, que nós, geralmente, quando falamos confissão, já gostamos do nome, tememos a ação, né? Já ficamos pensando, eu vou me confessar nada, esse negócio não existe, ou coisa do tipo, né? Embora sejamos católicos, mas muitos pensam assim, né? E haja vista quando foi sua última confissão. Por aí a gente já tira que é um sacramento de desconfiança, né? Deveria ser um sacramento da confiança, mas nós tratamos com desconfiança. Desconfiamos realmente do poder do sacramento da penitência, né? Assim chamado também, oficialmente chamado, né? Confissão ou penitência. E muitas das vezes nós preferimos escapar a ele do que encontrá-lo, né? É próprio da nossa natureza humana, pecar, mas não reconhecer o pecado. Porém, quando reconhece, claro, né, ali a gente encontra um arcabouço profundo da graça de Deus na nossa vida. E aí, então, parabenizo a Forania por esse momento tão propício que é o tempo da Quaresma, em refletir o sacramento da confissão, também já preparando os líderes, os agentes de pastorais, de comunidades, para também preparar nos grupos e nas bases das comunidades os mutirões de confissões que normalmente acontecem nesse período quaresmal, para que o povo mais consciente possa se aproximar dessa riqueza sacramental, né? Os sacramentos são fonte de graça, né? O próprio Cristo que se dá neles. E à medida em que nos aproximamos de um sacramento e o recebemos, é claro que nossa vida se enriquece. Imagina só a graça de ser perdoados os pecados, né? Termos os pecados perdoados. Então, já é uma graça profunda, né, da nossa vida. E atrelado ao sacramento da penitência, não poderia de forma alguma deixar de citar a misericórdia divina,
né? Que é outra coisa também, às vezes mal compreendida e mal buscada, né? Muitas vezes a gente busca a misericórdia como uma tentativa de encobrir o nosso pecado, mas não de vencer o pecado, né? Isso é muito protestante, né? A noção protestante de simplesmente Deus cobre, Deus esconde os nossos pecados, mas não apaga. Porém, a nossa doutrina não vai por esse caminho, nunca foi e não vai assegurar de forma alguma isso, né? Deus, de fato, perdoa os pecados daqueles que, arrependidos, se aproximarem contritos da confissão. Então, assim, a gente acaba confundindo a misericórdia com passar a mão na cabeça, né? E não é assim, não é dessa forma. Se assim o fosse, poderíamos viver de qualquer maneira. No final das contas, Deus vai passar a mão na cabeça mesmo da gente, né? Dá vazão para muita má interpretação e desentendimentos com relação à própria ação de Deus, o próprio agir de Deus. Não nos esqueçamos que misericórdia e justiça caminham juntas. O Papa Francisco, diversas vezes, lembrou isso no ano da misericórdia, ele foi bem enfático quanto a isso, né? E até o autor que ele toma por base, né, o Walter Casper, o cardeal Walter Casper, ele pontua essa realidade, né, de que justiça e misericórdia, elas caminham juntos. Deus é justo porque é misericordioso, né? E, claro, a misericórdia de Deus é a misericórdia que está sempre de braços abertos a perdoar, a dar possibilidade daquele que lhe ofendeu, daquele que lhe deu as costas, regressar ao seu seio, regressar ao seu convívio, porém, né, que a justiça seja feita ao mal cometido, né, para que na penitência nós possamos reparar a ofensa cometida. Então, entendendo assim, acho que a gente já tem aqui por base, né, uma introdução rápida para a gente poder passar alguns pontos, né, sobre o sacramento da penitência, sobre o sacramento da confissão. Até porque é muito vasto o conteúdo, né? Nós temos aí 20 séculos de prática, de discurso e de aprofundamento de estudo acerca do sacramento. Então, 20 séculos em uma hora, não tem como passar, mas simplesmente para dar uma pincelada geral, porque é um dos sacramentos da igreja, né? Faz parte dos sacramentos da igreja, e como tal, comunica uma graça. Não comunica a aparência de uma graça, mas comunica aquilo que significa, ou seja, o perdão dos pecados. A primeira base que a gente precisa aqui compreender é a própria noção de sacramento, catecismo, né? Embora a gente já saiba, mais vez por outra, é bom voltar a esse ponto para poder ter um eixo de sustentação para entender todos os raios que dele se depreende. A igreja lembra que sacramento é sinal visível que comunica uma graça invisível, né? Em se tratando de sinal visível, né, é o próprio ato sacramental. E a graça que se comunica é o perdão dos pecados, ou seja, penitente confessando os pecados e sendo absolvido por um padre legitimamente autorizado, ele tem os pecados perdoados. E assim, nunca foi dessa forma no início da igreja, não era essa a mentalidade, não tinha organização, a fundamentação que hoje, a compreensão que hoje nós temos, né? No início da igreja, o sacramento da confissão, na verdade, no primeiro século não se fala ainda de sacramento como hoje nós chegamos com essa linda tradução que é do período medieval, né? Ali do período de Pedro Lombardo, né? Mas nós tratamos aqui de sinais que a igreja, ao longo dos anos, sobretudo no início do século, vai compreendendo que algo ali é comunicado. Um exemplo, né, bem descrito aqui nos textos sagrados, vamos pegar Mateus 28, o batismo, né, ouvido da própria boca de nosso Senhor, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Temos aí o sinal sacramental, a água, para a imersão, e aqui nós vamos chamar de fórmula sacramental. E a partir de então aquele se torna cristão,
né? Então, ali nós já temos configurado. No sacramento da confissão, nós não temos um momento exato assim. Nós não temos. De modo que a igreja, com o passar dos séculos, vai entendendo, a partir das práticas apostólicas, oriundas mesmo dos gestos de Cristo, da percepção da maneira do proceder de Cristo e também da própria ação do Espírito Santo, que vai dando os passos, vai demarcando os passos da igreja nascente, ali nos primeiros séculos, vai compreendendo e vai se estruturando e se organizando para chegar ao que hoje nós chamamos claramente de sacramento da penitência. Então, nos primeiros séculos, nós vamos ter, né, algumas práticas penitenciais, né? Ainda assim, muito tímidas nos textos das Sagradas Escrituras, mas na prática geral, ali encontrada em Tertuliano, encontrada em Justino, encontrada na Didaqué, né? Um texto fundamental ali do início do cristianismo, em Clemente Romano, uma citação muito breve, muito pequena, mas incitando, né, justamente de que a penitência, ou um ato penitencial, não confundamos com o ato penitencial da missa ainda, né? Mas um ato penitencial era feito por aqueles que se aproximavam do banquete eucarístico, né, da ceia eucarística, nas reuniões dominicais, né, aos domingos, no dia do Senhor. Tertuliano vai citar isso, e o pastor Dermas, não, a Didaqué vai lembrar disso, né? Então, ainda temos ali no primeiro momento esse perdão dos pecados, meio que ligado ali à própria participação na celebração litúrgica. Resquícios disso, nós encontramos, sim, hoje, o ato penitencial, né? Ali, um favor precatório ali de pedir perdão, né? De estar arrependido e demonstrar arrependimento. E aí, nos primeiros séculos, ainda está muito ligado a isso, é dentro da própria celebração litúrgica que os batizados confessavam ali os seus pecados, não como uma confissão oral, né, mas pediam um perdão dos pecados. Lembremos o seguinte, no início do cristianismo, havia ali uma grande preocupação de, uma vez convertido a Cristo, permanecer convertido a Ele. Não era simplesmente ser batizado, sair da igreja, fazer o que queria e depois regressar ao dia do Senhor como se nada tivesse acontecido. Então, há uma preocupação ali nos primeiros séculos, e registro dos documentos da época, em que havia uma grande preocupação do cristão convertido que pedia o batismo, de permanecer convertido, ou seja, de viver ou ousar viver de modo até heróico as virtudes cristãs ali apostólicas, pregadas ali pelo apóstolo. Nós temos aí a Didaqué que ajuda muito a perceber isso, né? Então, eles tinham essa preocupação, né? A moral ali, a gente é um pouco anacrônico falar de moral, né? Mas podemos falar nisso, uma moral, uma ética, um procedimento ali que já denotava mesmo ser cristão. Olha, fulano é cristão, olha a prática dele, olha como ele vive, né? Então, é uma assemelhança, uma assemelhar-se ao Cristo ao qual tomou a decisão. Então, não se pensava, nesses primeiros séculos, grandes pecados. Vamos ter, né? Ali, aqui, acolá, uma ou outra heresia, ou alguém que se aparta da doutrina, mas pecado no sentido pecado moral, né? De procedimento mesmo, nós não vamos ter grandes, pelo menos na literatura, né, subapostólica, né, aqueles textos pós os apóstolos, nós não vamos encontrar grande preocupação com isso. O que vai girar, e aí vai começar a se formalizar uma estrutura mais basilar para chegar à estrutura sacramental, é a partir do século II, final do século II, século III, ou seja, o cristianismo se expandiu enormemente. E claro, quanto mais gente, mais problemas, mais dificuldades. Por quê? Muitos passaram a se converter simplesmente para fugir de algumas regras ainda impostas
ali pelo Estado romano ou até mesmo pela religião judaica. Então, nós vamos ter um certo número de pessoas, né, fossem judeus, fossem pagãos, ou pagãos que tinham se convertido ao judaísmo antes, passando também agora para o cristianismo. E aí, meio que trazendo consigo certas demandas que vai interferir na vida cristã, vai interferir na prática cristã. Ali é os primeiros meses, os primeiros séculos ali, onde nós vamos ter graves heresias, né, não apenas teológicas, mas também de conduta, né, inclusive a assimilação e a permissão de certa vida imoral por parte de alguns, que isso vai encontrar uma positiva reação da comunidade, da católica, né, da Igreja Católica. Então, assim, nesse segundo século, nesse terceiro século, nós vamos ter essa grande ingerência de fiéis, ou fiéis aqui entre aspas, de pessoas convertidas ao cristianismo que pedem o batismo, mas logo após o batismo não vivem como batizados. Não vivem como batizados. E aqui surge um problema. O que fazer com esses que receberam o batismo para a remissão dos pecados? O batismo assim era, mas voltaram às práticas de antes do batismo. Ou seja, foram batizados, perdoados pelo sacramento do batismo, mas a vida, né, retomou um rumo que não foi o cristão, como acontecia no primeiro século. Batizava-se e permanecia, né? Buscava-se permanecer o máximo possível na graça de Deus, o máximo possível como cristão. Ainda não falava nessa linguagem toda teológica, mas buscava-se viver. E ali começaram as grandes discussões teológicas do que fazer para lidar com essa situação de cristãos batizados, já eram cristãos, mas que tinham abandonado a fé. E em um certo momento, alguns passaram a se arrepender e querer voltar à fé. Olha só o processo. Haviam se convertido ao cristianismo, haviam recebido o batismo, abandonavam a fé, abandonavam a prática da fé. Depois, já no finalzinho da vida, acontecia muito isso, muitos se arrependiam para poder retornar e morrer em graça, né? Ou morrer reconciliado com a igreja. Isso foi uma prática ali que nós encontramos no século II, no século IV. A igreja não tinha uma estrutura penitencial para que esses que retornassem pudessem confessar os pecados e serem absolvidos. E aí, nesse segundo século em diante, nós já vamos encontrar os registros dos primeiros passos catecumenais, onde a própria igreja agora vai ser mais seletiva. Ora, se alguém quiser ser batizado, ela precisa ser provada antes do batismo, para tentar conter certas realidades, né? Certos desvios e deslizes que já estavam em bastante foco e evidência. Então, as práticas ali catecumenais, como hoje nós retomamos essa linguagem de uma maneira bem presente na nossa estrutura pastoral da igreja, essas práticas, elas começaram em igrejas locais, isso aqui não é toda a igreja católica no primeiro momento, mas em práticas de alguns padres, né, de alguns bispos das suas dioceses, começaram a adotar práticas para que aqueles que quisessem receber o batismo pudessem ser provados, pudessem passar por um longo processo de preparação antes de receber o batismo, uma vez que ele perdoou os pecados e não corresse o perigo de, logo após batizado, regressar à vida pagã ou regressar às práticas antes do batismo. E aí nós temos o processo catecumenal. Nós temos registro de Ambrósio de Milão, que na sua diocese era em média 4 anos de preparação, né? 4 anos de preparação para receber um batismo, outros 2 anos. Então não há uma formalidade aí no século III, IV, por ali, quanto a isso. Isso daqui para prevenir com relação aos batizados, aos que seriam batizados. E os que foram batizados
voltaram à prática de antes do batismo e agora queriam regressar à igreja. O que fazer? E aí começa também dentro desse processo, né, concomitante ali, né, caminham juntos, dentro desse processo começa também algumas práticas penitenciais. Exemplo, o Pastor de Hermas, que é um livro do século II, século III, finalzinho do segundo, terceiro ali ele já descreve uma única penitência após o batismo. Ou seja, Deus concede, na sua infinita misericórdia, àquele que, tendo após o batismo retornado ao pecado, antes de morrer, apenas uma vez na vida, receber o perdão de Deus. E aí, tinham as suas exigências, cada caso um caso, diam as exigências para que ele pudesse ser reintroduzido no seio da comunidade. Exigências essas que eram mais práticas externas. Ele tinha que realmente mostrar à comunidade de fé que ele estava considerando o seu arrependimento sincero e, portanto, merecia, em algum momento, o perdão dos seus pecados, para retornar ao seio. E como era que era feita essa prática? Pastor de Hermas vai citar, também nós vamos ter ali Tertuliano fazendo uma citação acerca dessa prática, né? Tertuliano e outros tantos de maneira inferior, mas vamos ver ali, citarem o seguinte: olha, o penitente tinha que, depois de imposta determinadas penitências, realizá-las diante da comunidade. Chegado o momento escolhido, dentro de um discernimento entre os pastores e o próprio penitente, de que realmente ele estava pronto para confessar publicamente os seus pecados, fazê-lo, confessava em um ato público o que ele havia feito, e a comunidade, presidida pelo então bispo, pastor da época, conferiu o perdão. Mas ainda assim não há uma fórmula sacramental, ainda assim não há uma estrutura totalmente organizada, são pontos dentro das comunidades católicas que vão sendo encontradas. De modo que essa prática vai se alastrando na igreja e ela começa a fazer parte ali no século III, vai até o século V, VII, melhor, né? Ela vai sendo uma prática habitual na igreja. Ela vai se tornando uma prática habitual da igreja, em que os penitentes que realmente quisessem o perdão dos pecados iam até a igreja, pediam o perdão dos pecados, e esse perdão era concedido, era conferido a partir dessa estrutura que a igreja vai praticando, vai realizando ali. Já se entende aí como uma prática, um germe sacramental, né? É uma semente ali, mais do que uma semente, já são frutos aí de uma prática que está ali atrelada aos apóstolos, ao próprio Jesus, do perdão dos pecados, mas ainda não organizado, não estruturalmente como sacramento. Vai haver uma virada no período monástico ali, com os monges, sobretudo os monges na Irlanda, em que começa, ainda não com os monges da Irlanda, melhor, ainda com os monges ali no centro europeu, em que começa uma certa prática, né, ali, em que o penitente se dirigia a um monastério, se dirigia a um pai espiritual, aí vem a figura do pai espiritual, que ainda não é a imagem do confessor, né, mas do pai espiritual, muito ligado à vida monástica. Interessante que no Ocidente ela se origina pareada com o Oriente, né, os starets no Oriente e os pais espirituais no Ocidente, têm a mesma condução, a mesma responsabilidade, que, a bem da verdade, não precisavam ser sacerdotes, mas eram monges que cuidavam de dirigir as almas, né, de dirigir as pessoas no caminho da santidade e da perfeição. Então, muitos passavam a encontrar nesses pais espirituais, desenvolver uma certa prática aos arredores dos monastérios, de quê? De buscar os monges para relatar as suas faltas, os seus pecados, e o monge lhe colocar uma penitência, não sacramental, porque muitos deles não eram ordenados sacerdotes e não havia ainda a estrutura
sacramental, como nós conhecemos. Mas começa também essa prática. Então, veja, nós temos ali, na igreja do terceiro século em diante, com uma desenvoltura penitencial de práticas externas, onde o penitente deveria mostrar que realmente estava arrependido e que merecia o perdão de Deus, oferecido por meio da igreja. Nós vamos ter que essa prática começa a ser mais buscada através de uma orientação espiritual na proximidade com os monges. E a vida monástica ali vai dar um florescimento a essa constância de buscar um caminho de perfeição, não necessariamente de uma acusação e remissão de pecados, mas de um buscar reconhecer as suas debilidades e fazer determinadas práticas penitenciais impostas pelos monges para que o caminho de perfeição pudesse ser orientado. Nós vamos ter essas duas estruturas ali pulsantes no século VII em diante, né, como práticas, século VIII em diante, como práticas na igreja, de modo que vai começar agora uma compreensão de que tanto uma prática e outra pode levar, sim, se bem feita, à obtenção do perdão dos pecados. E aqui entra a igreja declarando e falando claramente com relação a isso. Porém, o perdão dos pecados só pode ser concedido por meio da igreja, por meio daqueles que descendem dos apóstolos. E a base vai, claro, estruturalmente ser encontrada no capítulo 20 de João, né, no versículo 22 em diante, em que Nosso Senhor diz: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados. A quem os mantiverdes, ficarão mantidos. Então, essa vai ser a base fundamental para agora compreender e começar a organizar. E aí vamos ouvir nesse período algumas pregações já nessa tonalidade, em que os bispos detêm o poder de perdoar os pecados, porque, como legítimos sucessores dos apóstolos, eles receberam do próprio Cristo esta missão, e agora, em nome da igreja, eles podem oferecer a qualquer um dos penitentes. Mas, ainda assim, algo muito reservado, né? Um perdão de pecados, uma prática que havia, né? Eu não sei se, Padre Johansson, é só aqui ou está em geral essa oscilação da internet? Aqui parou também, por aqui. Então, acho que só parou a dele, não foi? Acho que é lá em Cuitegi. Hã? Aqui também parou a dele, né, no caso. Mas a gente está conseguindo se comunicar, só está havendo problemas com a internet dele. Acho que ele deve ter saiu e acho que vai voltar. Foi alguma. Abre o microfone, padre, está fechado. Pronto, foi minha internet. Estou aqui nos dados móveis. Vamos lá, né? Então, essa prática vai sendo mudada e aí vamos ter mais ou menos 3 possibilidades em alguns lugares e essa prática vai se tornando mais frequente. Por quê? Vai se dando conta de que todos nós continuamos inclinados ao pecado, muito embora já tendo recebido perdão no santo batismo. E como adequar essa realidade de vida às tantas reincidências no pecado que nós cometemos? Vai se formalizando, então, uma prática na igreja, e aí nós vamos encontrar ali, né, nesse período ainda desse primeiro milênio, uma prática desenvolvida na Irlanda, também nos monastérios, de uma certa confissão auricular, em que essas direções feitas aos monges passam a ser reservadas
passam a ser reservadas, e ali se adota um meio de escutar a confissão. Mas aí, pontuo novamente, os monges ainda não eram sacerdotes, ou pelo menos o abade era, mas os demais monges eram apenas irmãos, monges. Mas eles passavam a desenvolver essa escuta próxima, né? Essa confissão, depois de ser chamada auricular, confissão auricular, dos pecados dos seus filhos espirituais. Essa prática chega para o centro, a prática europeia, ali sobretudo em Roma, e vai se tornando aos poucos também uma prática sendo vista e compreendida como uma prática onde o sacramento da penitência vai sendo encontrado. Ou seja, o penitente agora não vai precisar acusar os seus pecados publicamente, mas de modo reservado ao bispo ou ao sacerdote designado pelo bispo, para que ele possa acolher a confissão de determinado penitente e, em nome da igreja, impor-lhe uma penitência e rezar-lhe, suplicando a Deus o perdão dos pecados. É essa prática que vai prevalecendo e vai criando corpo no Ocidente, de modo que nós vamos ter mais ou menos ali na virada do milênio, né, já uma prática comum, em que o penitente faz penitências externas, sim, a confissão já é reservada, né, e em nome da igreja, uma certa absolvição, apelando à autoridade do poder das chaves e apelando à autoridade apostólica, é concedida àquele que se aproxima para confessar os seus pecados. Essa é a estrutura. O século, o primeiro milênio, o segundo milênio, melhor dizendo, quando nós ingressamos nele, né, estamos aí no período, vamos entrar aí no período da autoescolástica, desenvolver ali com o início da autoescolástica, com Pedro Lombardo, depois, mais precisamente, né, com Tomás de Aquino ali no século XIII, né, em que já no final, ali no século IX, século X, nós já temos ali uma certa teologia sacramental. Pedro Lombardo é que vai desenvolver melhor essa teologia sacramental. Podemos dizer que ele é o pai, né, da sacramentologia, né? Ele que vai desenvolver uma estrutura para falar de que existem na igreja 7 sinais que comunicam uma graça específica diferente de outros tantos sinais. E estes sinais são os que nós chamamos hoje de sacramentos, por ele elencados, a mesma lista que depois, no século XI, no século XII, já vai ter o mesmo reconhecimento, porque na Igreja Oriental, já separada ali, separa-se em 1054, o cisma do Oriente, assim chamado, né? Essa mesma prática, essa mesma noção de que existem 7 sinais que comunicam uma graça específica. E dentre estes sinais se encontra o sinal da igreja, em nome da igreja, perdoar os pecados. Então, as duas comunidades, tanto no Oriente quanto no Ocidente, já estão vivendo essa prática de penitência e de perdão dos pecados, de modo diferente, né, com suas especificidades, que até hoje permanecem, mas já vão desenvolvendo ali. E então, vários estudos ali nesse período, né, nesse período aí do grande início da reflexão e da sistematização da teologia, vai se tratar de estudar cada um desses sinais, que depois serão realmente chamados pelo nome de sacramentos, né? Vão se apropriar e vão ser chamados e cunhados, né, de modo encerrado como sacramentos. Com Tomás de Aquino, que vai ser o grande, né, e exaustivo expositor dessa teologia, né, ele vai realmente mostrar que a penitência ou a confissão é, de fato, um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, isso daqui ele vai reunir as teologias de antes, né? Não é uma invenção dele, né? Ele faz um compêndio, né, uma compilação na Suma Teológica e traz à luz, né, essa prática tão valiosa que já no período dele já tem formalizada, né, a prática de uma confissão auricular
embora não com tanta frequência, e já de uma certa absolvição, né, sacramental, feita pelo bispo ou por um sacerdote, por ele designado para perdoar os pecados. Essa prática vai ganhando força, vai ganhando estrutura dentro da igreja, de modo que já chegamos ali no século XIV, XV, já como algo bem consolidado e também uma teologia bem esclarecida, bem pontual, bem colocada acerca do sacramento da confissão. É o que nós vamos encontrar ali no que vai ser bastante forte o Concílio de Trento, né? O período do Concílio de Trento, século XVI, em que, questionados os sacramentos da Igreja por Martinho Lutero e os demais reformadores, a Igreja agora vem na tentativa de reafirmar a fé da Igreja, né? Reafirmar. Para Lutero não havia base nem teológica nem tradicional para se afirmar o perdão dos pecados, justamente devido à sua teologia, em que o sacerdote não tem poder, né, de perdoar, e também, segundo ele, né, Deus simplesmente cobre os nossos pecados, né? A famosa justiça divina só cobre, a misericórdia só cobre os pecados, mas não perdoa de fato. E a igreja reafirma, não. Deus perdoa os nossos pecados e a pessoa realmente se torna pura após o perdão de Deus no batismo e, claro, após ascender à confissão sacramental. Isso é o próprio desenvolvimento da compreensão da misericórdia de Deus. Ou seja, eu acho que a gente poderia traduzir esse período aqui, né, do século XVI, aquilo que o Papa Francisco disse de uma forma bem chaveada, bem fechada e bem bonita, né? Deus não se cansa de nos perdoar. Fato, misericórdia divina. Somos nós que nos cansamos de pedir o perdão de Deus. Fato também. Nós é que não buscamos ser perdoados por Deus. Então, a igreja lembra ali nesse período de que Deus continua nos perdoando e quer dar-nos o perdão. Porém, quer também que nós busquemos esse perdão de modo prático, né? Através do sacramento da confissão, né? Da acusação dos pecados e também da penitência imposta. Nesse concílio, Concílio de Trento, nós já vamos ter organizado aqui, né, de modo bem claro, os passos sacramentais. Isso daqui o concílio vai dever, com certeza, a São Tomás de Aquino, aquela noção de que, para que um sacramento o sacramento da confissão seja realmente válido, o penitente precisa estar arrependido dos seus pecados, contrição ou atrição, o próprio concílio assim recorda, precisa ter um certo arrependimento dos pecados, precisa acusá-los, ou seja, precisa confessá-los verbalmente diante daquele que é ministro do sacramento, e depois ser absolvido por meio do ministro, né, em nome da igreja, receber a absolvição dos seus pecados e cumprir a sua penitência, de modo do cumprimento da sua penitência. Então, a igreja ali no século XVI já está organizada, e é o que basicamente vai prevalecer até os dias de hoje, né? Até hoje, nós temos essa mesma estrutura. Claro, o Vaticano II não impôs, não fez uma reflexão, retomou alguma reflexão acerca do sacramento da penitência, certamente por ter entendido que aquilo já estava dito e não precisava mais aclarar teologicamente, embora pastoralmente tenha dado algumas pistas, né? O Sacrosanto Concílio ali vai citar uma coisa ou outra, da necessidade de buscar sempre a confissão sacramental. O que nos resta aqui pensar com relação a esse sacramento? Foi um sacramento que foi se evoluindo, né, desenvolvendo, né, ao longo da história da igreja, a sua prática, não a sua realidade. Aquilo que era próprio do perdão dos pecados já estava ali na instituição, né, já estava ali no poder das chaves de reter, de abrir, de fechar, de perdoar ou não perdoar os pecados, conferido pelo próprio Senhor aos seus apóstolos. Mas a sua prática, a maneira como ele vai sendo praticado ao longo do percurso, vai criando forma, vai criando história. Isso mostra também que o magistério, né, que a doutrina, ela tem seu processo,
né, de compreensão, de maturação, né? Nem tudo está ali já pronto, mas está em sentido germinal mesmo, que vai crescendo, vai se entendendo, até que a igreja, já compreendendo, tem consolidado os gestos sacramentais, e nós temos agora a possibilidade de, após o batismo, tendo caído em pecado, tendo nos afastado de Deus, podermos procurar um sacerdote que possa e esteja autorizado a ouvir confissões. Isso a igreja até hoje permanece, nem todo sacerdote está apto à escuta da confissão, o bispo tem que lhe dar uso de ordens, não basta apenas ter sido ordenado, se o bispo não lhe deu uso de ordens para ouvir o sacramento da confissão, receber os penitentes, ele não pode absolver em nome da igreja. Então, o penitente se dirige até o sacerdote com firme propósito de emenda, de mudança de vida, arrependimento sincero dos seus pecados, se não a contrição perfeita, pelo menos a atrição, o desejo, a desenvoltura de querer lutar contra o pecado, de querer resistir à tentação e vencê-la, né? Confessar os pecados, depois de confessar os pecados, receber a penitência que o sacerdote, em nome da igreja, lhe conferirá, ou seja, ele vai cumprir determinada penitência para reparar a ofensa cometida. Nem sempre a penitência é a altura da ofensa cometida, mas uma penitência, um remédio precisa ser colocado, precisa ser dado, para que ele, assim, recebendo a absolvição sacramental, tenha os seus pecados perdoados. O que nos resta pensar diante de tudo isso, né? É que todos nós continuamos pecadores. Não é o fato de sermos cristãos, de já termos sido batizados, que somos santos. Não. Prevalece essa doutrina nos nossos irmãos separados. Não. Nós estamos num caminho de santificação. E nesse longo percurso, obviamente, nós precisamos lembrar sempre da nossa condição de pecadores e arrependidos, retornar ao coração de Deus. Sim, que aqui vem uma questão. Será que nós acreditamos ainda na confissão? Será que nós, padres, leigos, nós católicos, realmente acreditamos que Deus perdoa os pecados? Ou no fundo, crescemos com a mesma mentalidade e ela prevalece? De que, não, o padre é pecador tanto quanto eu, ele não pode perdoar os pecados. De fato, que ele é pecador tanto quanto qualquer ser humano, sim, porque o padre é um ser humano, não é um anjo, né? Recebeu um munus, recebeu um ofício, recebeu uma graça para o exercício de um ministério específico, mas não deixou de ser humano, continua pecador também, portanto também necessitado de confissão. Então todos nós, quer queira, quer não, do Papa ao bispo, ao padre, ao leigo, qualquer um de nós é pecador. E como pecador, todos nos encontramos numa mesma condição. Não apenas de pecadores, mas também devemos nos encontrar na condição de penitentes, arrependidos. Falamos muito da misericórdia de Deus, falamos muito do perdão de Deus e pouco a buscamos. Buscamos sim, para para tranquilizar às vezes a nossa consciência daquilo que nós encontramos hoje em dia, né? Vindo também de um certo relativismo religioso e também oriundo ali das práticas protestantes, né? De dizer, não, eu me confesso diretamente para Deus. Ótimo, você pode confessar diretamente para Deus, qualquer um pode falar diretamente com Deus, é óbvio. Mas se nosso Senhor deixou também, por meio da sua instituição, por meio da igreja, da sua esposa, né, um remédio para o perdão dos nossos pecados, uma fonte inesgotável de graça para que nós possamos correr aos braços da misericórdia dele. Se ele nos deixou, por meio do mandato apostólico, por meio do poder das chaves, o poder de perdoar os pecados, e se nós temos esse acesso de tal forma mais eficaz do que eu livremente dizer, eu converso com Deus e ele me perdoa. E será que realmente perdoa só numa conversa? Quando o sacramento da confissão efetivamente, né, nos coloca diante daquilo que o Senhor disse, os pecados serão perdoados. Nos coloca diretamente diante daquela graça
que é comunicada ao penitente confessar, ao penitente que confessa os seus pecados. Então, ali no gesto, na igreja que ora, na igreja que perdoa os pecados, né? Na igreja que dispensa, como diz o concílio, né? A dispensadora das graças divinas, dispensa a graça de Deus, ali quem confessa tem os seus pecados de fato, não aparente, mas de fato, perdoados pelo poder de Deus, né? Pelo poder das chaves. Assim nós encontramos o sacramento da penitência hoje colocado. O catecismo vai dizer o seguinte: as palavras ligar e desligar significam aquele que excluirdes da comunhão será excluído da comunhão com Deus. Aquele que receberdes de novo na vossa comunhão, Deus o acolherá também na sua. A reconciliação com a igreja é inseparável da reconciliação com Deus. E por esse poder, assim, a confissão secreta, ou a confissão auricular, embora ainda não tenha sido instituída na sua maneira direta, né? Ali a gente já viu nos primeiros relatos históricos, não quer dizer que seja estranho ao mandato divino ou inventada pelos homens, nem que esteja em desacordo com os ensinos de Cristo. Podemos sim falar de uma instituição divina. A igreja acredita e professa que o sacramento da penitência fora instituído por Cristo, embora considere que a sua forma, a forma de compreender e viver a ritualidade sacramental, passou por diversos desenvolvimentos sem alterar a integridade e o valor do desejo de Deus, ao conceder o poder de perdoar os pecados aos apóstolos e aos seus sucessores. Como o sacramento comunica a graça de Deus, nos aproximemos dessa graça, não só no período da quaresma, que é um tempo assim propício por excelência, mas em todo momento, pois a todo instante, quando pecamos, precisamos retomar, regressar à graça e à misericórdia divina. O sacramento da penitência nos coloca em ligação direta com a misericórdia de Deus. Não apenas falar, mas buscá-la. E aí eu lembro, os fiéis devotos de Padre Pio, de Santa Faustina Kowalska, da Divina Misericórdia, que falam tanto da misericórdia de Deus. Olhem o exemplo dele. Um grande confessor como Padre Pio, uma grande penitente como Santa Faustina, uma grande reveladora da misericórdia de Deus, que ensinou a quem quer que fosse que para buscar e alcançar a misericórdia tem que buscar o perdão dos pecados, o sacramento da confissão e o arrependimento também, e enveredar por um caminho de não mais pecar, não mais tornar a pecar. A semelhança daquilo que Jesus disse também à pecadora arrependida: vai e não tornes mais a pecar. Acredito que seria somente essa exposição. Como eu disse, não tem como fazer um apanhado mais simples, ou melhor, mais detalhado, né, de cada fase, porque é um sacramento que requer bastante estudo para ver detalhes, para ver desenvolturas, né, a cada período, a cada momento. Padre Renato, é com o senhor. Muito bem, Padre Joanderson. Alguma pergunta, gente? Depois da exposição do Padre Joanderson, deseja fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre o que foi abordado? Pode falar. Padre, enquanto o pessoal fala, eu queria fazer uma pedido. O senhor tocou sobre esse assunto, mas ainda é um tema que, infelizmente, a gente percebe que tem um desconhecimento generalizado, que é a questão dos pais espirituais, a questão da direção espiritual, né? Que é uma questão que precisa ser muito clarificada, porque as pessoas confundem muito a confissão com a direção espiritual. O que é próprio da confissão, o que é quase matéria de confissão e o que não é, o que, às vezes, infelizmente, a gente observa muito na hora da confissão, o despreparo, o descuido com o exame de consciência. Eu acredito que é um elemento importantíssimo para que se faça uma confissão bem frutuosa. Por gentileza. Muito bem, Padre Renato. Eu sempre deixo aqui bem claro nas paróquias onde eu passo essa distinção, porque às vezes o pessoal diz: Padre, eu preciso me confessar. Aí senta e vai conversar.
Nem é direção espiritual, nem é confissão, é conversa. E muitas vezes é conversar da vida alheia. E isso a gente precisa se corrigir, né? Fazer essa distinção. Então, eu faço essa distinção bem clara. Primeiro, né? A confissão sacramental, né? A matéria precisa ser dita, né? Pecado. O que é pecado, né? O que é pecado eu preciso estar consciente, eu preciso saber, não o que eu acho que é pecado. Porque muitas vezes fulano diz, padre, eu acho que por hora é o que está me incomodando, né? Então ela reduz ao pecado ao que ela acha que é pecado, não ao que é pecado ou não. Então isso daí é fruto de uma falta de exame de consciência. Eu sempre disponho nas paróquias, e é sempre bom nós padres fazermos essa prática de dispor algum exame de consciência, né, nos bancos da igreja, para que o penitente antes possa ler, possa se preparar, possa rezar e não chegar sem saber o que confessar, né? Então, primeira coisa, numa confissão é muito prático. Você vem para acusar os seus pecados. Ela é muito prática, a confissão. Olha, padre, eu pequei, eu fiz isso, e foi por minha culpa, não foi por culpa de ninguém, não. Eu podia fazer aquilo, mas eu optei fazer isso. Então, eu fiz isso, né? É a sua famosa lista de pecados, sem pejoratismo, tá? Mas seus pecados ali. E ali o padre vai dar alguns conselhos, vai impor a penitência e vai dar a absolvição. Isso é confissão, sem muitas delongas, tá? Para não fazer da confissão uma conversa ou um direcionamento. Direção espiritual. Já vamos tratar daquilo que leva ao pecado, né? Numa direção, você pode abranger, e aí é uma conversa espiritual, que requer também um sigilo ético, né? Ético aí, não é um sigilo sacramental, mas um sigilo ético, né? Em que eu preciso ter uma orientação espiritual, padre. Eu estou passando por determinadas situações na minha vida, no meu estado de vida, no meu trabalho, ou mesmo eu estou vivendo determinados vícios que eu preciso de uma ajuda, de um orientador que me esclareça mais sobre determinadas práticas que às vezes eu não estou vendo, né? Eu não estou conseguindo enxergar, mas que eu preciso que o pai espiritual, hoje também a igreja concebe a mãe espiritual, né? As irmãs religiosas também fazem esse papel, sempre fizeram, mas agora de uma forma mais viva na igreja, né? A maternidade espiritual, de orientar-nos no bom caminho espiritual, né? Que muitas vezes determinadas práticas na vida é o que leva ao pecado, ou leva a cometer aquele pecado. Então, tendo clareza de determinadas práticas, de determinadas situações na vida, e buscando se corrigir, buscando se arrumar, se ajeitar, através de uma orientação espiritual, de uma condução espiritual, que pode ser a curto, médio e longo prazo, a pessoa começa a vencer certas cadeias de pecado e, portanto, a vencer também certas estruturas de pecados em sua vida. E esse direcionamento pode ser feito, né? É feito fora da confissão, obviamente, por isso distinga, né? Faça a distinção. Uma coisa são as confissões dos pecados cometidos. Outra coisa, você quer um direcionamento sobre determinadas situações que estão te levando a pecar ou estão te comprometendo na vida cristã. E que o padre, né, o diretor espiritual, vai te orientar, vai te ajudar a sair disso, ou pelo menos deve ter a pretensão de te ajudar. Em ambos os casos, a sinceridade é indispensável, né? Primeiro, para a validade da confissão, você não pode omitir nem mentir, senão ela é inválida, ela não é válida. E também numa direção espiritual, como é que você quer ser dirigido e você também omite, ou você não revela as raízes, as profundezas, né, daquilo que está te levando a determinada situação. Fica aquela direção superficial. Aquilo que é superficial não avança, né? E o diretor, claro, precisa estar atento a isso, mas a pessoa, o dirigido espiritual, precisa também levar elementos que possibilitem esta condução. Diferente de uma conversa, né? Que muitas vezes, como eu disse, eu fiz a terceira distinção, né? Muita gente chega para dizer, padre, eu quero uma confissão, eu quero uma direção espiritual. E nem é confissão, nem é direção. Chega para falar dos outros. Aí não é nenhuma coisa ou outra. Aí eu digo, olha, isso daqui vai requerer uma direção espiritual, porque essa sua prática
não está condizente com o estado de vida cristão. Então é bom se dirigir para ir se libertando disso, desses vícios aqui que podem te levar, estão te levando a pecar. E aí sim mostrar, olha, talvez essa forma aqui de chegar aqui, é só um exemplo, né? Pode ter outros, né? Chegaste aqui para querer uma convicção e vieste falar da vida e do pecado dos outros, mostra que estás pecando também. Então, por que não olhar a tua própria vida? O evangelho de domingo passado, né? Olha a primeira trave no teu olho antes de olhar o cisco no olho do teu irmão. E assim por diante. E aí chamá-la, né? Ou chamar a pessoa para essa dupla realidade. Tanto para a vivência do sacramento da confissão, que é a graça do próprio Deus, como um encaminhamento espiritual para poder se libertar dessas estruturas que ela, às vezes, está viciada a praticar. Perfeito, padre, perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só queria chamar a atenção, porque eu esqueci de mencionar, né, que o catecismo chama o sacramento da penitência de sacramento da cura, né? O sacramento da cura. Né? Ele realiza realmente a cura espiritual. Olha, se nós soubéssemos o valor de uma confissão e de um sacramento da própria missa, né, da própria Santa Eucaristia, não precisaríamos estar procurando missa disso, missa daquilo, cura disso, cura daquilo, não. Ali é cura efetiva, né? É cura. Né? E aí eu deixo aqui como orientação, vocês podem ler o Catecismo da Igreja Católica, né? No número 1420 ao 1498. 1420 ao 1498 para aprofundar, né, o sacramento da confissão. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? O padre fez uma exposição tão clara de todos os pontos que só chama atenção também para outro elemento que a gente observa muito, dado a questão daquele livro de Santa Catarina, né? Que é a confusão com... na hora da confissão, muitas vezes, as pessoas desconhecem também, né? O ato de contrição. Tem rezado muito o confito. Sim, Pode falar, padre. Não, realmente, o confício da missa não é ato de contrição, sacramental não, né? Por isso que a igreja dispõe de vários atos de contrição, mas geralmente é uma prática, né? O pessoal fazer o confítio na hora, o padre diz, reza o ato de contrição, aí lá vem, confessa a Deus Todo-Poderoso, e não, isso é o confítio da missa. Por isso é o ato penitencial da missa, distinto, que apaga pecados veniais na Santa Eucaristia. Mas pecados mortais também requer que haja uma contrição. E nessa contrição precisa encontrar alguns elementos. Primeiro, reconhecer a misericórdia de Deus, né, a fonte de graça. O penitente reconhecer que ele é miserável e precisa do perdão de Deus. E também manifestar o desejo de não tornar mais a pecar. Claro, com a misericórdia de Deus, não pela própria força, né? Isso mesmo. Olha, essa questão do exame de consciência é uma questão muito séria, viu? Até a gente tem observado isso aqui, a gente tem usado todos os anos, distribuído muito. O arquivo, formulários não faltam na internet para todos os tipos, para criança, para jovem, para adulto, para idoso. O ato de contrição, ele é muito, ou melhor, o exame de consciência, ele é muito importante para se preparar bem. Não há problema de que as pessoas elas utilizem também uma colinha, porque às vezes a pessoa acaba esquecendo, né? Isso. Acaba esquecendo, e é muito importante isso não é brincadeira, isso é muito sério, porque chega aquilo que o padre Jorge está dizendo, é uma realidade muito comum, a gente atender confissão e as pessoas não sabem, aí fica muitas vezes assim, olha, o senhor vai dizendo aí, a gente vai aqui, é como se o senhor vai acusando e a gente aqui vai se defendendo. Não é assim a confissão não é dessa forma. A pessoa tem que ter consciência do que é pecado, aquilo que o padre disse, que pecado não depende da minha opinião pessoal, que é isso ou aquilo outro. O pecado não depende disso. O pecado, ele é aquilo que Deus revelou como sendo pecado, através da igreja, através do evangelho, dos profetas, dos apóstolos, mas não depende da compreensão pessoal de cada um. E é muito sério isso, né? Porque nesse tempo do relativismo, quando dizia o Papa Bento XVI, dessa realidade do relativismo muito grave, muito gritante, as pessoas ficam a cada momento
tendendo a querer interpretar de acordo com suas convenções e conveniências. Isso é muito grave. Aí querem justificar a vida de erro e de pecado, nivelando de baixo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, a gente precisa ter sempre esse cuidado e essa atenção. Né? Isso não é brincadeira. A gente precisa ter esse cuidado sério sobre isso. Só interrompendo aí, Padre Renato, trazendo a luz aí, o senhor falou, me lembrei uma coisa. Então, eu orientei um trabalho no centro de estudos e o tema do trabalho era justamente Sacramento da Penitência, Tribunal da Misericórdia de Deus, que é uma expressão, né, do Concílio de Trento, mas que é muito usada por Papa Francisco, sobretudo quando ele tem reuniões com a Rota Romana. Ele sempre faz questão de dizer, né, eu acho que em 2017 ele chegou até a usar essa expressão, né, é o único tribunal que eu gosto, né, porque é o Tribunal da Misericórdia de Deus. Por quê? É o único tribunal no sentido mesmo, e aí Padre Renato fez alusão a isso, né? Às vezes o penitente vem e quer que o padre diga os pecados dele, sem saber, né? Quer que adivinhe os pecados dele, né? E o Papa faz questão de mencionar, é o único tribunal em que você se aproxima, você mesmo se acusa, você é réu, se reconhece réu, acusa e ainda sai perdoado. É bonita essa expressão, Tribunal da Misericórdia de Deus, esses espaços pastorais bonitos, né? Você está consciente de que é o réu, que é o pecador, né? Aproxima-se diante do juiz, que ali está, em nome de Cristo, agindo, né? O sacerdote na pessoa de Cristo, né? Se aproxima do juiz, acusa os seus pecados e ainda sai absolvido, ainda sai perdoado, né? Por isso é um tribunal maravilhoso, como ele mesmo afirma. É isso mesmo. Então, só enfatizando, é muito importante a gente ter essa consciência, para criar realmente, divulgar mais a questão do exame de consciência, até com os doentes. Durante esse ano, em preparação para as visitas, já comecei a atender as confissões dos doentes, incentivei muitos ministros, expliquei muito sobre isso, para tratarem, ajudarem os doentes a se prepararem. Porque às vezes é uma visita que a gente faz com sacrifício, no sentido de que a gente deixa tudo para fazer aquele trabalho. Aí chegar lá, ficar só conversando, algo que qualquer outra pessoa poderia fazer. Não, acho que a gente tem que aplicar aquilo que a pessoa precisa, aquilo que somente eu, como sacerdote, poderia usar para atender a confissão. Não é? Mas é correto. É importante a gente criar essa consciência. Graças a Deus, tem ajudado muito. Eu quero somente, primeiro que tudo, agradecer ao Padre Johannes pela gentileza. O Padre Johannes é muito ocupado. Além da paróquia, tem a questão dos trabalhos da diocese, as funções diocesanas, não somente chanceler, também é responsável pela assistência eclesiástica dos diáconos da diocese, e tem outras tantas funções, a diocese, de responsabilidade, mas prontamente se disponibiliza, vai estar conosco hoje aqui. Então, Padre Johannes, nós estudamos juntos, passamos 4 anos em São Paulo, convivemos em extrema harmonia sempre, e alegria de convivência, e fomos ordenados juntos. É um prazer tê-lo em nosso meio. Agradecemos de coração pelo seu trabalho, pela sua competência, pela sua dedicação à igreja, pelo seu amor à igreja. Padre Marinaldo, abra o microfone. Agora. Então, bom dia, Padre João Anderson, Padre Renato, os demais padres que estão presentes, bem como os irmãos e irmãs que acompanham este momento de formação da nossa forania. Tendo em vista, né, justamente isso que foi falado pelo nosso irmão Padre João Anderson nessa formação, e considerando que daremos início dentro em breve ao mutirão das confissões, seria interessante, isso como também o Padre Renato mencionou, que se fizesse uma relação, a partir do exame de consciência, daquilo que são os pecados que irão ser colocados na confissão. Porque na confissão, como foi mencionado e bem esclarecido pelo nosso irmão Padre João Anderson, você vem tão somente para você dizer quais são os seus pecados. Meu pecado é esse, esse e esse. Não precisa contar a história do pecado, o que vem antes ou o que levou a fazer aquilo.
Você vai, é curto e objetivo. Esse foi o meu pecado. Ponto. Esse outro foi o meu pecado. Ponto. Pequei também nesse ponto. E assim sucessivamente. E fazer uma relação com os pecados, fruto do exame da consciência, facilita tanto para a pessoa quanto também para o sacerdote que está atendendo aquela confissão. Apesar de que nós temos o mesmo poder que Padre Pio tinha de perdoar os pecados pela ordenação que nos foi conferida, nós não temos o mesmo dom de conhecimento dos pecados, né? Padre Renato, que é um conhecedor profundo aí da história do Padre Pio, sabe que este era um dos dons que ele tinha, o conhecimento das consciências e inclusive dos pecados. Ele confessou, inclusive, se não me engano, foi ele que confessou o pai dele. E o pai não sabia dos pecados, e aí o Padre Pio ia dizendo: olha, isso daqui que o senhor fez. Então ele tinha que admitir, né, aquilo que ele fez, mas enfim, nós não temos este dom do conhecimento ou de saber o que foi que a pessoa fez ou não. Então, isso facilita tanto para o fiel quanto também para o sacerdote fazer uma relação. Escreve antes, enquanto está se preparando, pensando em ir para a confissão, escreve antes aquilo que vai ser mencionado durante o sacramento da confissão. Para não chegar lá e quando o padre diz, pronto, pode dizer os seus pecados. Aí a pessoa olha para cima, olha para o teto, olha para o chão, olha para as paredes, olha para um lado, olha para o outro e diz, pronto, padre, deu um branco. Porque isso costuma também acontecer. Está aqui os irmãos padres que podem certamente confirmar isso. E isso costuma acontecer. Pronto, deu branco. Para não dar branco, aí você vai antes e faz seu exame de consciência, sua relação com os pecados. Chega lá, você leva, não tem problema, nenhum padre vai reclamar. Se você levar um papel e dizer, não, padre, eu vou olhar aqui e eu vou lhe dizendo. Aí você chega, vai e diz e aponta tão somente a matéria que são os seus pecados. Era só isso minha participação. Obrigado a todos. Padre João, você acabou de enviar aqui um arquivo justamente com algumas orientações, eu estava observando aqui agora já, preciosa, já enviei, já está disponível nos grupos da forania, também estou colocando nos grupos da paróquia, além do exame de consciência que já está na paróquia, já está disponibilizado aqui em Alagoinhas já há algum tempo. Desde o final de janeiro já tinha passado para o pessoal. E a gente vai imprimir aqui e distribuir para o povo durante a quaresma. Agora, uma coisa que eu acho que também importante seria nas paróquias, no dia vamos começar terça-feira, a primeira paróquia, se eu não estou enganado, é Mulungu. Era interessante fazer uma pequena celebração penitencial antes ou até simultaneamente ao início da confissão. Por quê? Porque não é só... É necessário que a gente trate também nas homilias. Eu falei muito nas missas que celebrei na quarta-feira de cinza, sobre a importância do sacramento e de como se confessar, né? Qual a atitude diante da confissão e o que falar, porque justamente aquilo que o padre João disse é uma constante. A gente observa na confissão muitas vezes, assunto do problema de saúde, até brinquei na quarta-feira de cinza, o padre não é médico para ouvir falar de dor de coluna, dor de cabeça, não sei o quê. Isso não é um tema de confissão. Né? A vida do outro não é o tema de confissão. Aquilo que o padre Marinaldo disse, contar uma história, um enredo, não é o tema de confissão. Né? Até um diálogo mais profundo se pode ter na hora da direção espiritual, porque ali é outro tipo de diálogo, é outro tipo de abordagem. Mas, assim, precisa que a gente também, como padre, os diáconos também ajudem, tendo consciência e conhecimento que tem, ajudem os fiéis a se prepararem. A gente precisa falar muito sobre isso. Fale, padre. Você quer falar alguma coisa, padre João? Não. Padre Paulo, quer falar alguma coisa? Pois bem, eu só quero então aproveitar para agradecer ao padre João Anderson. Muito obrigado, padre, pela gentileza de estar conosco hoje aqui, participando desse momento, conduzindo essa reflexão, essa meditação, e ao mesmo tempo convidar a todos. Terça-feira iniciaremos os mutirões de confissão justamente como o Mulungu, às 7 horas da noite. Nós fazemos durante a quaresma para chegar perto da Semana Santa, já termos feito em todas as paróquias. E teremos também, terça-feira, a catequese com a escola catequética da forania. Então, estaremos vivenciando justamente
o tema que foi pedido para este ano, para tratarmos este ano, dentro dessa perspectiva da catequese, a questão da liturgia, não é? Que foi uma proposta do processo da realização da nossa Assembleia Forânea, o tema Introdução à Constituição Sacrosanto Concílio, do Concílio Vaticano II, Natureza e Importância da Liturgia na Vida da Igreja. Vai ser esse tema na próxima terça-feira, às 19h30. Então, a gente pede aos coordenadores, aos padres, aos diáconos que ajudem enviando os links e exortando os leigos para que possam participar dessa formação. E, paralelamente a isso, estaremos realizando o mutirão de confissões lá em Mulungu, às 19 horas. É muito importante. Não sei se o Padre Paulo tem alguma orientação sobre a questão da confissão, como é que vai ser lá no Mulungu, se vai ser todo mundo na igreja. Padre Johansson. Rapidinho, Padre Paulo, só vou sair que eu tenho uma reunião agora, viu? Certo. Eu agradeço o convite que o Padre Renato fez aos meus irmãos padres, aos fiéis leigos da Forania de Alagoa Grande. Muito obrigado pelo momento, que Deus abençoe e que façamos uma boa e santa quaresma, viu? Deus abençoe. Vou ter que me ausentar aqui e a gente se encontra. Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau. Padre Paulo. Tudo bem, bom dia a todos. Nós vamos fazer, como no ano passado, nos anos anteriores, nós vamos estar aqui na matriz de Santo Antônio e também lá na comunidade São João Batista de Gravatar, tendo em vista que lá é um distrito numa proporção maior de habitantes. Então, a gente vai dividir, vão ficar 2 padres lá e os outros padres vêm aqui para a Igreja Matriz para atender os demais fiéis. Eu acho que era interessante, padre, a gente já combinar isso para ficar uma coisa mais ou menos acertada, né? Quem poderia ficar lá em Gravatar, considerando quem poderia ser dos padres que poderia ficar em Gravatar, porque já ficava uma questão certa. Eu posso. Padre Paulo, eu poderia ir à tarde, considerando que eu estou com aqui a festa do padroeiro, eu poderia passar a tarde atendendo as confissões aí em Gravatar, daria certo? Pode ver, Rony está aí participando. O Rony pode dizer também se daria certo, Rony, para ser à tarde lá. Bom dia a todos. Daria certo, padre. Daria certo. A gente tem missa hoje, já avisava, já adiantava o pessoal. Daria certo, sim. Já adiantava. Aí, caso ficasse alguém para a noite, aí solicitava outro padre. Mas caso resolvesse durante a tarde, aí estava tudo resolvido, né? Uma sugestão. Eu acho que era interessante que se estabelecesse fixa um horário mesmo para lá. Como é menor, então o padre Reinaldo, eu acho que daria conta de lá à tarde. Porque eu fui o ano passado para lá, e aí rapidinho a gente confessou todo mundo. Que horas o padre Reinaldo pode ir? Eu posso às 2 horas, tá bom? 2h30. Saio daqui 2, chego de 2h30. Pode ser? Bom, dá certo. Aí os outros padres vão para a matriz, Padre Paulo. É o suficiente. Aí os outros vão à noite para a matriz. Eu dou uma passada lá para vocês, se precisar dar uma Pronto. Dá certo, assim, às 2 horas da tarde. Inicia às 2 horas da tarde, caso precise. Assim, caso alguém não pudesse durante esse período, como é dia de trabalho, né? Muitos trabalham. Aí ficaria à noite ou outro dia, para fazer um momento à noite. Pode ser. Até porque, olha, eu acho que é interessante juntar, porque a gente ficou lá, rapidamente, terminou 8 horas, eu tive que ir para a matriz, porque não tinha mais ninguém, 8h30. Então, eu acho que é melhor realmente juntar lá à tarde. E se faltar alguém, Padre Paulo, durante a quaresma, pode se confessar com o Padre Paulo. Pode a gente ficar fixo em Mulungu mesmo, na Igreja Matriz. Ok. Então, a gente se encontra lá e o restante da forania vai estar na formação online. Aí, Adriano e Euclides, né? São coordenadores de liturgia e catequese, são responsáveis de articular e enviar o link, que a gente vai estar tudo nessa questão da confissão. Então, de articular e enviar para os grupos e pedir aos coordenadores para que coloquem nos grupos da paróquia, né? Para que seja enviado para os grupos da paróquia, tá bom? E a gente fica responsável, peça aos padres que avisem. Adriano, eu não estou vendo, não sei se o Padre Silvio e o Padre Bosco, não estou vendo eles, mas você pede para avisar aí na Boa Viagem, o Padre Marinaldo lá em Juarez e o Padre Reinaldo
Eu sei que vai estar em festa, vai ser complicado por participar lá, né? Mas da zona rural, quem não está na novena, pode participar da formação, né? Vamos concluir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Parabéns a todas as mulheres, coordenadoras, membros de pastorais, comunidade da nossa forania, pelo Dia Internacional da Mulher. Que Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, abençoe, proteja, como dizia Padre Zezinho, grande poeta da igreja, ela que carrega um traço de Nossa Senhora, né? Um pouco da Virgem Maria. Padre Reinaldo, quer falar alguma coisa ainda? Ah, não, desculpa, eu ia dar os aplausos, aí apertei o botão errado. Parabéns, então, a todas as mulheres. Pela intercessão do coração santo e imaculado da Mãe de Deus, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, muito obrigado a todos. Bom dia. Bom dia.